A paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler só um versículo, versículo 28. Atos 26, versículo 28. Um título para essa mensagem: Quase cristão, ou quase crente. Diz a palavra de Deus, Atos 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Vamos repetir? E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Senhor, não podemos ser meio termo. O Senhor disse: deveis falar sim, sim, não, não. Ajuda-nos, Senhor, a realizar essa prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores dificuldades quando conhecemos a palavra de Deus, especialmente o pós-morte de nosso Senhor Jesus Cristo, é a introdução do cristianismo desvinculado do judaísmo. E nós somos privilegiados, porque estamos vivendo uma geração que já passou por todos os cumprimentos da palavra do Senhor. Jesus disse: está consumado, na cruz do Calvário. E nós temos a palavra de Deus, essa riqueza, essa fortuna espiritual que está à nossa disposição, a clareza dos eventos, das doutrinas. Só não sabe quem não quer, só não cresce espiritualmente quem não se esforça, não é diligente com a palavra do Senhor. E aqui nesse momento nós vemos o servo de Deus, no caso o apóstolo Paulo, ele está passando por um processo de julgamento em que ele não tinha feito nada. Se você depois em casa ler os capítulos anteriores, você vai ver que a partir do capítulo 20, Paulo se despede da igreja que está em Éfeso, e depois Paulo, ele tem orientado pelo Espírito Santo que retornar para Jerusalém, para trazer uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém. E nessa viagem, nessa travessia, ele passa por um profeta chamado Ágapo, que fala para ele não ir para Jerusalém, porque ele iria se dar mal. E realmente isso aconteceu. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele é visto com um grego, e depois ele vai cultuar lá no templo, e ele é acusado injustamente de trazer coisas contrárias ao povo, à lei de Moisés e ao templo, o templo em que ele está. E acusam-no de ele levar um pagão para dentro do templo. Uma acusação falsa. E agora Paulo, por intervenção das autoridades romanas,
é livrado praticamente da morte, porque a fúria dos judeus contra Paulo, um que era um fariseu, iguais a eles, agora tem uma oposição enorme por causa do caminho, por causa de um defunto, como nós podemos ler na palavra do Senhor, um defunto que reviveu. A seita dos nazarenos é colocado o início do cristianismo. Então toda essa afronta contra os desígnios de Deus, aquele que era um perseguidor da igreja, aquele que consentiu, que segurou as vestes de Estevão, agora ele se vê numa emboscada, numa situação terrível para a sua sobrevivência. E nós vemos aqui uma intervenção da parte de Deus, quando ele é protegido pela guarda pretoriana, na fortaleza que existia lá em Jerusalém. Depois ele é levado para Cesareia, porque em Jerusalém a situação buscava uma emboscada contra ele. Ele se apresentou diante do Sinédrio, deu argumentações convincentes, não somente do lado mental, intelectual, que ele foi um grande intelectual, um dos maiores intelectuais que já viveram nessa face da terra, mas também pelas providências de Deus espirituais na vida daquele fariseu que agora teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Um encontro que mudou totalmente ele. Perseguidor agora é perseguido. E o livro de Atos é um livro que, para quem prega, para quem fala em público, nós vemos discursos em que nós devemos basear as nossas mensagens, que Paulo tem os maiores discursos. E ele então, diante do Sinédrio, ele faz um discurso. As pessoas, ele cativa a atenção das pessoas até um determinado ponto. Mas quando ele começa a falar de Jesus, do que Jesus tinha feito na vida dele, a fúria, aqueles que ouviam com uma certa atenção, agora, de vez de serem convencidos pelo Espírito Santo de Deus, agora a reação é uma reação negativa contra Paulo. Como tem sido a sua reação quando você escuta a palavra do Senhor? Teu coração, ele aceita as palavras, ou muitas das vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas existe barreiras, às vezes até o próprio pregador é uma barreira para determinadas pessoas no auditório. Como entra a palavra do Senhor no seu coração? Então nós vemos aqui Paulo, ele lidando com isso. E dentro dessas palavras tão poderosas, que não foram feitas por qualquer pregador, mas foram feitas pelo apóstolo Paulo, algo não somente do seu conhecimento da lei e dos costumes judaicos, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, criado aos pés de Gamaliel. Agora Paulo também tem que conciliar a lei e o profeta com aquilo que Jesus, o Messias prometido de Israel, estava no auge do templo, na plenitude do templo. Deus estava enviando um judeu para os judeus, veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí Paulo está com toda essa argumentação que ele tinha
que é algo que realmente, quando você penetra na palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor e procura se fazer um transporte para o passado e analisar como estava Paulo diante daquele sinédrio, 71 daqueles mestres. Ele provavelmente fez parte do sinédrio porque ele consentia na morte, ele apoiava a morte, a perseguição dos cristãos. Agora Paulo está ali fazendo a sua autodefesa, e dentro desses que estavam ouvindo, a grande maioria rejeitava, é o que nós podemos deduzir. Mas 3 personagens que eu gostaria de destacar nessa noite, 3 exemplos de como pessoas que chegaram bem próximas. Você imaginou, você está num local que quem está pregando é o apóstolo Paulo? Imagina isso. Um homem extremamente preparado, biblicamente falando. Mas nós encontramos uma reação, por exemplo, em primeiro lugar, destaco o governador Félix. Na época, ele era designado pelo imperador Cláudio como governante lá de Israel. E Paulo foi levado para Cesareia, e ali Félix, vendo aquele homem chegar sobre as suas leis romanas, e os romanos, eles eram muito críticos, muito diligentes na questão jurídica, eram extremamente exímios, não queriam injustiça. Nós podemos ver isso no caso do Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos. E ali Félix vai ouvir o discurso de Paulo, a autodefesa. Por que você está aqui, Paulo? E se você vê comigo um pouquinho anterior, em Atos, capítulo 24, e leia o versículo 25, a reação de Félix. E tratando ele da justiça e da temperança, Paulo dizendo acerca da fé em Cristo, o domínio próprio, o fruto do Espírito que Paulo tinha, e do juízo vindouro, Félix, olha a expressão bíblica, espavorido, como que em pânico, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. E veja o versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então nós vemos uma reação aqui que é chamada de procrastinação. Dá para repetir? Procrastinação. O que é procrastinação? É alguém que ouve a palavra, que a palavra cai no seu coração, e nós, que muitas das vezes temos a oratória, a homilética da palavra do Senhor, podemos ver que a palavra entrou naquele coração, mas aquele coração ele vai procrastinar. E um autor chamado Edward Young,
ele disse assim: a procrastinação é saqueadora do tempo. E o que assim me deixa perplexo, e muitas das vezes as pessoas interpretam mal, é ver uma pessoa criada no Evangelho, um filho de alguém que os seus pais trouxeram para a igreja, mas chega num determinado tempo, a palavra igreja para este, às vezes um jovem, um adolescente, uma criança, é algo pavoroso, espavorido a pessoa fica, porque ali vai ter um conflito interior entre o que ela é, o quase que ela é cristão, do que a palavra de Deus diz para ela ser. Existe um vácuo muito grande. Eu vejo como, infelizmente, pessoas que têm dons naturais, que poderiam ser agregados com os dons espirituais, o tempo vai passando, e como diz um provérbio inglês, tal dia eu vou, e esse tal dia nunca chega, e muitas das vezes a pessoa passa a maior parte do tempo dela, já entra numa fase adulta, numa fase terminal, e aí que ela vai dar, e se der, os poucos anos de vida que ainda lhe restam, para a obra do Senhor, para a causa do Senhor. Ela fica adiando. Não, ainda sou muito jovem, ainda é muito cedo. É o que esse governante fez. Ele procrastinou algo que ele estava sentindo no seu coração, ouvindo o apóstolo Paulo. Deixa mais para frente. Veja comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, uma palavra que vem do apóstolo Isaías, capítulo 49, que diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Mas infelizmente, o que vai acontecendo é que as pessoas vão deixando. Veja Provérbios, capítulo 27, versículo 1, diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Uma palavra que provavelmente Tiago se inspirou para nos dizer na sua epístola, Tiago capítulo 4, de nós não sabermos o que vai acontecer no dia de amanhã. E o Senhor Jesus, falando em Marcos capítulo 13, versículo 35, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. E aí ele faz 4 possibilidades: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Deus quer agir hoje nas nossas vidas. Não podemos deixar, quem sabe amanhã eu vou tomar uma decisão um pouquinho mais. Não, nós estamos vivendo em momentos que a decisão ou as decisões têm que ser rápidas. Não podemos deixar ficar pensando. Isso foi o que aconteceu com
o governador Félix. Outro personagem, um pouquinho, diz que ele era um tanto que mais capaz, mais justo, foi Pórcio Festo. Ele substituiu Félix, um outro governador. E aqui no capítulo 26, que nós lemos inicialmente, ele ouviu o discurso, a autobiografia de Paulo. E quando ele estava ali, Paulo falando, discursando sobre o que tinha acontecido com ele, que ele simplesmente estava seguindo as condições do judaísmo, mas agora ele teve um encontro com Cristo, fazendo uma cadeia profética de todos os acontecimentos. Olha o que Félix falou. Festo falou. Versículo 25. Diz assim. Versículo 24 antes. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz, como se alguém aqui do auditório levantasse a voz e interrompesse essa nossa palavra. Ele disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E não é essa a reação quando algumas pessoas ouvem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? O camarada é louco, pirado, está falando umas coisas que não bate. Então essa é a reação, muitas das vezes, de pessoas que são, de uma certa forma, impactadas pela palavra do Senhor, mas têm reações totalmente diferentes. Veja o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Também fala de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui está falando de algo que nós não temos que dar conta do que está falando, os outros estão falando de nós. Veja um outro texto que está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, o que falaram do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Marcos 3, 21, e quando os seus parentes ouviram isso, para o prender, porque diziam, está fora de si. O versículo 20 diz, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Os próprios parentes do Senhor Jesus Cristo disseram, está fora de si. Então, irmãos, nós temos, quando divulgamos, quando testemunhamos, quando falamos do Evangelho, nós temos que saber que vão existir várias reações. Quase pessoas vão se tornar crentes. Quando o Senhor Jesus fez aquela narrativa do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, o rico
ele sugeriu para Abraão, dizendo: para Abraão, manda que um dos mortos vá à minha casa e informe os meus parentes que eu estou num lugar terrível. E o texto diz, Lucas 16:31, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Não adianta, não vai dar crédito a essa palavra. Então muitas pessoas ficam nesse limiar, é algo tênue, que nós temos que examinar a nós mesmos para saber como está o nosso cristianismo. Agora, esse versículo que nós lemos a princípio, na introdução dessa palavra, são palavras do rei Agripa II, bisneto de Herodes o Grande. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha direitos, e Festo chama o rei Agripa, porque o rei Agripa era versado nos costumes dos judeus, nas leis dos judeus, e Paulo começa esse discurso pedindo a ele toda a atenção, e quando Paulo vai concluindo o seu discurso, essas palavras são lidas, são observadas aqui, escritas por Lucas. Por pouco, olha só, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Foi muito pouco, Paulo. Olha, faltou talvez um fio de cabelo. Quem que persuade uma pessoa a ser cristão? É o orador? É um pastor? É um exímio pregador, como às vezes podemos ver no YouTube? A pessoa tem lá 300 mil visualizações. Será que é uma pessoa dessa que pode fazer com que outra pessoa seja cristão? João 16 fala o quê? Sobre o Consolador. E ele, quando vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Se não há um convencimento do Espírito Santo, nós podemos ficar nesse limite, sabendo que nós temos uma fé natural, sabendo que muitas das vezes nós temos uma fé como eu tinha no passado. Eu não tenho dúvida, Cristo é Salvador, eu creio em Cristo, mas era algo boca para fora. No meu coração, eu sabia que aquilo era apenas argumentos, como argumentos de Agripa. Olha, quase. E quando falavam de Jesus para mim, quase. Eu já estou lá. Mas um dia, aleluia, o Espírito Santo, sozinho, o Espírito Santo me convenceu. E ele te convenceu também, espero. Não foi palavras persuasivas de homens, carismáticas, mas foi algo realmente muito profundo, que mexe no nosso interior, testifica com o nosso espírito, aleluia, que nós somos filhos de Deus, somos adotados na família de Deus, que Jesus Cristo foi o nosso substituto. Era para nós estarmos lá condenados, mas Jesus veio e Ele foi o nosso substituto nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então pense agora comigo, como você está vivendo, se você pode ser caracterizado como foram caracterizados lá em Atos capítulo 11, pela primeira vez
lá na Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos, verdadeiros cristãos. Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia, versículos 16 e 17 fala: porque és frio, morno, não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não podemos ser mais ou menos. Agora vocês se lembram do jovem rico? Que passagem? Tem os 3 evangelhos falam do jovem rico. Mateus 19 fala: aquele jovem chegou ao Senhor Jesus Cristo, falou que ele era um seguidor da lei, dos mandamentos. O Senhor viu nele um cumpridor da lei, mas o seu coração estava voltado para as riquezas deste mundo. Ele estava preso às riquezas desse mundo. Vai, vende o que tens, distribui aos pobres, vem e segue-me. Seu coração não estava nas coisas de Deus. Ele foi quase crente, quase um seguidor do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer, para concluir, um crente? Falamos de um quase crente, mas como podemos definir um crente? Um que está sempre procurando acertar o alvo, né? A Bíblia fala lá em Hebreus que nós devemos procurar Jesus, autor e consumador da nossa fé. É aquele que tem a visão, a vista sempre iluminado pelo Espírito Santo para enxergar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero usar um personagem lá do Antigo Testamento, que foi Esdras. Sabe quem foi Esdras? Um escriba. Escrevia a Torá. Um escriba que voltou do exílio babilônico para reconstruir o templo derrubado, para novamente, através daqueles cultos a Deus, fortalecer a vida espiritual daquele povo que retornava do cativeiro. E Esdras capítulo 7, deixe esse texto anotado na sua Bíblia. Esdras capítulo 7, versículo 10, nos diz 3 coisas que Esdras colocou diante do seu propósito de ser um verdadeiro cristão. Porque Esdras tinha preparado, primeira coisa, preparado o seu coração. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, preparando o nosso coração para buscar a lei do Senhor. Isto é, estudar a palavra de Deus. Que mais? Segundo lugar, para a cumprir, obedecer a palavra de Deus e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. 3 coisas: buscar, estudar, obedecer e ensinar a palavra do Senhor. Você tem feito isso? Esse é um verdadeiro cristão. Nessa noite, você que está aqui,
Você é um quase cristão? Ou você pode dizer, eu sou um cristão? Se você acha que está muito próximo, que falta algumas coisas ainda, busque isso, como fez Esdras, propôs no seu coração. Você quer isso diante de Deus? Fique em pé agora, e nós vamos orar agora, para que realmente você não fique no quase, mas que você seja totalmente integrado às coisas de Deus, não somente na beiradinha, mas se entre de cabeça nas coisas de Deus. Vamos orar. Senhor, não queremos ser persuadidos por homens, mas, Senhor, assim como o Senhor tratou com Paulo, pessoalmente, levando a Arábia durante 3 anos, trata conosco também, Senhor. Tantas coisas já foram providenciadas, tantas verdades são reveladas pela Tua palavra, mas muitas das vezes, ó Deus, nós ficamos em limites que não são totalitários. E, ó Deus, esses irmãos, essas pessoas que estão aqui nessa noite, que se levantaram, estão tão próximas do Senhor, mas querem se aproximar mais ainda, Senhor. Querem ser reconhecidas como foi reconhecido o apóstolo Paulo. Ó Deus, então, que eles possam estudar, cumprir, obedecer a Tua palavra e ensinar a Tua palavra, como faz bem ensinar, porque também nós recebemos o ensino que vem da Tua palavra, porque o Senhor fala conosco, Senhor. Então ajuda, Senhor, cada filho Teu, cada servo Teu, principalmente aqueles que não Te conhecem, que nessa noite estejam Te conhecendo pessoalmente, através do Espírito Santo de Deus. Atua poderosamente. Também oramos, ó Pai, por esse tempo de pandemia, pela dor que muitos estão passando, que o Senhor possa consolar. Oramos por este caderno de oração, pelos pedidos que são anotados, ó Deus, e dá uma semana de vitória para o Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder